Bom dia! E aí, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós teremos uma live super especial. A nossa convidada de hoje é a professora Rafaela Trévia. Nós vamos bater um bate-papo sobre o seguinte tema: espanhol ou portunhol? Vou dar um tempinho para vocês irem se achegando. Oi, Rafa! Oi, Alan, tudo bem? Tô te chamando, viu? Olha aí, Olá! olá! Que Bom satisfação estar aqui conversando com dia! você. Muito bom dia. Bom Obrigada, dia. Rafa, por aceitar o convite de estar aqui conosco. Eu que agradeço, amiga. É um prazer. Ah, o prazer é todo nosso de ter você aqui com a gente. Rafa, assim, para quem está se achegando agora à live, né, que ainda não te conhece, você pode começar se apresentando, contando um pouquinho sobre você, para a gente, o pessoal saber? O Alan disse que Posso. está aproveitando os 5 minutos de intervalo das aulas. Olha que privilégio, pois continua aqui com a gente, Alan, professor de biologia, professor topíssimo. Olha Oi, aí, que Lé. legal! Gente, é a primeira vez não sei mexer nesse Instagram, mas vai dar certo. Só um minutinho. Vai dar certo. Pronto, esses filtros aqui, vamos lá. Vou botar aqui no normal. Pronto. Então, eu sou a professora Rafaela Trévia, tá? Eu me formei. Peraí. Pronto. Eu me formei em 2019 em letras em espanhol e estou no ramo de aulas particulares, assim como a professora Tamara, e também entrando no ramo de aulas online. E aí hoje eu recebi esse convite maravilhoso da Tamara para a gente bater um pouquinho aí de papo sobre o espanhol, o portunhol, e aí a gente entender um pouquinho a diferença desses dois e qual que a gente vai escolher aí para a gente poder desenvolver o nosso idioma. Perfeito. Rafa, eu gostaria também de te perguntar um pouquinho da sua trajetória. Se você pode contar para nós como que tudo começou? Você sempre gostou de espanhol? Ou foi por meio do incentivo de alguém? Como é que você assim, começou a estudar espanhol e tomou essa decisão de seguir a carreira de professora? Bom, no início da minha trajetória eu não pensava no espanhol. Tanto é que quando eu comecei com as aulas particulares, eu comecei aí com as outras matérias, né? Português, matemática, inglês e por aí vai. Então foi mais um incentivo do meu esposo, né, e de uma amiga minha que já estava já está ainda nessa carreira aí há mais de 20 anos. E aí eu criei essa coragem de começar a lecionar. Eu comecei até num reforço escolar para mais ou menos 5, 6 alunos. E aí foi quando eu criei coragem para poder lecionar. E aí eu recebi um convite para fazer um mini curso de espanhol. Aí eu comecei a fazer esse mini curso de espanhol, eram coisas de 3 meses, tá? Não era realmente para desenvolver o espanhol em si, era só para aprender algumas coisas, para ajudar alguns estrangeiros que estavam se achegando ao Brasil. E aí eu tive a oportunidade de viajar para o Chile e para a Argentina, ter um contato mais direto com o idioma. E aí eu tive contato com o idioma, com a cultura, aí pronto. Eu me apaixonei pelo idioma. E aí quando eu voltei, uma amiga disse assim, por que você não se forma em espanhol? Em dar aulas de espanhol? Aí pronto. Aí juntou a paixão, a dica da amiga, do esposo, aí pronto. Fui embora e aí eu fiz a formação de letras em espanhol. Certo. Rafa, pegando o gancho que você falou dessa sua viagem para o Chile, você fez a viagem após o minicurso ou você foi antes? Foi durante o minicurso. Eu dei uma pausa no minicurso e viajei para lá. Então eu fiz essa mescla, entrei no minicurso, aí surgiu essa oportunidade de viajar durante. Aí eu tinha uma amiga que também estava fazendo esse minicurso, e aí teve uma promoção das passagens e ela disse: "Vamos", eu disse: "Vamos". E aí a gente conversou com a pessoa responsável, né, pelo curso que tinha feito o convite. E aí ele falou, não, é uma oportunidade única, vocês vão ter um contato direto com pessoas que falam o espanhol, então manda ver. E aí nós fomos. Chegando lá,
foi assim, surreal, porque não tinha uma plaquinha em português. Tudo em espanhol. Aí eu disse, é na marra agora, né? Ou é o espanhol ou é o espanhol. Então a gente teve assim experiências incríveis, porque a gente teve mesmo que desenrolar o espanhol. Que naquela época era o portunhol, né? Não tem como não ser o portunhol naquele momento. Mas deu tudo certo, a gente teve essa imersão no idioma, a gente pode dizer que entrou de cabeça, por assim dizer. E aí a gente começou a desenvolver quando nós voltamos, aí a gente já teve uma outra visão do espanhol, essa diferença do que a gente pensa, do que realmente é o espanhol. Aí a gente consegue ter esse norte dessa diferença. Sim, claro, excelente. E eu queria também aproveitar e te perguntar, Rafa, sobre essa questão, né? Na sua opinião, por que que isso acontece? Eu lembro que até o que motivou a gente decidir bater esse bate-papo foi um post que você fez no seu perfil, né? Que o título era esse, Espanhol ou Portunhol, né? Você, enquanto profissional da área, né, professora de espanhol, formada em letras, como que você percebe isso, né? Por que que isso continua existindo até hoje, né? As pessoas acham que estão falando espanhol, quando na realidade elas estão falando uma mistura do português com o espanhol. A que se deve isso? Como que você vê? Pronto, é porque assim, quando a gente não tem um contato direto, a gente tira algumas conclusões precipitadas. Por exemplo, nós não encaramos o espanhol de uma maneira totalmente correta. Como assim? Por pensar que o espanhol é bem parecido ou igual ao português, a gente acha que não precisa estudar, que a gente tem o domínio da língua espanhola. E é daí que surge o portunhol, porque a gente acha que entende quando ouve, então quando a gente fala, tá tudo certo, é tudo igual. Então a gente tem esse conceito, então a gente não encara o espanhol de maneira correta, porque a gente entende, acha que entende, não entende tudo, né? A gente tem uma certa compreensão, isso é verdade, a gente não pode anular isso porque são línguas similares, mas não é 100%. E isso dá aquela falsa certeza, aquela falsa sensação de que a gente sabe escutar e sabe falar. Uma outra coisa que acontece é que a gente precisa, essa questão do estudo do idioma, como eu estava falando, essa falsa sensação, né? A gente tem os falsos amigos, né? Então é aí que entra essa questão do portunhol. Às vezes a gente mistura isso nos dois idiomas. Deixa eu pegar só aqui um slide que eu queria mostrar. Perfeito, Rafa. Justamente isso daqui. Uma coisa que eu gosto muito de falar. Às vezes a gente pensa assim, basta dar uma entonação no final da palavra que tá tudo bem. Eu peguei até um exemplo. Por exemplo, a palavra coração. As pessoas dizem assim, não, é só falar coração. A pessoa vai me entender, né? A gente já viu muitas vezes. Mas não, a palavra coração é coração. Então, tem essas diferenças. Então, a semelhança do espanhol com o português dá essa falsa sensação de que nós sabemos falar espanhol e de que nós não precisamos estudar o espanhol. Nós temos essa certa comodidade, por assim dizer, por essa semelhança. E aí nós temos essa falsa sensação de que nós sabemos o espanhol e de que nós não precisamos estudar. Esse é o nosso erro, achar que nós não precisamos estudar o espanhol por ele ser semelhante ao português. Essa é mais ou menos a base de por que a gente se aprofunda cada vez mais no portunhol e não no espanhol. Certo. Rafa, você gostaria de apresentar o slide? Ou... Ele está no computador. Ele está no computador, tá. Certo. Mas esse exemplo que você citou é muito legal, né? De coração. E deixa eu te perguntar. Aí que tá, né? Como você falou, falta uma consciência da gente, enquanto aluno, dizer assim, não, o espanhol é outro idioma, tenho que estudar. Como mudar isso, né? O que você diria para aquela pessoa que ainda está tá passando o longo do cheiro verde, gente? Ao vivo é assim, viu? Se vocês estiverem ouvindo aqui, tem de tudo.
Quem sabe Bom, faz ao vivo, né? é assim, ao vivo tem dessas. Continuando. Então, como que a gente pode ajudar, né? Ou se ajudar um aluno, ou nós, enquanto alunos, receber essa ajuda e tomar essa consciência? Qual o primeiro passo para sair desse estágio e, de fato, falar espanhol? Você tem alguma sugestão? O que é que você diria para quem está em casa nos assistindo? Pronto, eu separei pelo menos umas 5 sugestões. Primeiro, encarar o espanhol de maneira correta. Não é porque ele é parecido com o português que aí tá tudo bem, eu não vou estudar, vou deixar para lá. Se a gente quer ter o domínio de um idioma, nós precisamos estudar. Então, primeiro passo, encarar o espanhol de maneira correta. O segundo passo é tirar tempo para estudar. Hoje a gente vive numa área tão tecnológica, nós temos muitas ajudas. Então, vivemos nessa área tecnológica. Nós temos aí a internet, o YouTube, temos a professora Tamara, temos a professora Rafaela, várias dicas online. Então, quem quer aprender, nós temos uma disposição muito grande. Nós não precisamos gastar muito para aprender um idioma hoje em dia, tá? Então, segundo ponto, usar a tecnologia a nosso favor. Terceiro ponto, nós podemos trocar o idioma dos nossos aparelhos eletrônicos. Isso também ajuda, porque vai nos ajudar a aumentar o nosso vocabulário. Aumentando o nosso vocabulário, ó, é uma base muito boa. Quarto ponto que eu tirei aqui pra gente é que à medida que nós vamos aprendendo um novo idioma, é importante nós tentarmos fazer anotações nesse novo idioma. Isso é algo que me ajudou bastante, é algo que também vai ajudar você a desenvolver a habilidade da escrita. Porque quando você está escrevendo, você está tirando da mente, automaticamente ele ajuda a desenvolver a leitura também. E um quinto passo é não ter vergonha de falar. Um erro que eu cometo muito quando eu vou aprender inglês é ter vergonha de falar. Então eu sou bem travada no inglês. A Tamara até tenta me ajudar aí, né, Tamara? Eu dou um trabalho no inglês, mas é isso, não ter vergonha de falar. Isso me ajudou a destravar o espanhol, está me ajudando a destravar o inglês. Não ter vergonha de falar. Fale, porque isso nos ajuda a melhorar a nossa prática, a corrigir os possíveis erros e aperfeiçoar o nosso idioma. Então, são essas 5 dicas que eu dou para vocês para desenvolver aí, sair do portunhol e entrar realmente no espanhol. Perfeito, Rafa, excelente. Pessoal que está em casa, anota aí as sugestões, tá? Tá imperdível realmente esse conteúdo de hoje com a professora Rafa. E assim, Rafa, eu queria te perguntar também o seguinte: ainda existe muito a propaganda do aprender inglês. É claro que a gente sabe que o inglês continua sendo um idioma assim que é necessário realmente, em algum momento da vida a gente pode precisar. Mas muitas das vezes as pessoas esquecem, pelo menos, já ia dizer pelo menos, é ótimo, pelo menos nós que estamos no Brasil, nossos vizinhos todos são hispanohablantes, né? Como se diz, são nativos do idioma espanhol. Então, como gerar essa consciência em nós mesmos de que o idioma espanhol tem sim o seu valor? Você poderia dizer para nós algumas razões, por exemplo, se alguém chegasse para você, Rafa, me dá aí um motivo, uma razão, por que eu devo estudar espanhol? Se eu já estudo inglês, mas por que eu deveria também me interessar em estudar espanhol? Que razões você daria para essa pessoa? Por que vale a pena, na sua opinião? Vamos lá, eu separei, nós temos inúmeras razões para estudar o espanhol. Separei 3 para a gente não se delongar muito, mas se vocês desejarem saber mais, Tamara e eu, nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Então vamos lá. A primeira é porque a aquisição de um idioma leva tempo. Então, se você quer realmente desenvolver o espanhol, a Tamara até postou um Reels mais cedo, né? Em 3 meses você não fica fluente no idioma. Você pode até entender bem, compreender algumas coisas, mas você não fica fluente e sair falando, entendendo tudo. Então você precisa levar tempo. E se você quer desenvolver logo, tem que começar a estudar logo. Então leva tempo, que é o primeiro fator para você começar as suas aulas de espanhol. Um outro fator que eu separei para nós é a questão da fossilização de erros, que é algo que eu até postei recentemente no meu Instagram. O que é isso? Fossilização de erros. É você incorporar erros à medida que você vai aprendendo e levá-los consigo para sempre ou à medida que você vai aprendendo.
Como, por exemplo, essa questão do coração. Às vezes você estuda espanhol 4 anos e continua falando coração. O estrangeiro vai te entender? Vai. Mas vai soar um pouquinho assim, né, no ouvido dele, não muito legal. Então, se você quer ter essa fluência no idioma, você tem que sair desses erros. Então, estudar o espanhol vai fazer com que você não desenvolva a fossilização de erros. Ou seja, deixar aquela coisa arraigada no idioma que você está aprendendo. Deixar que o erro se estabeleça no seu idioma. Então, o estudo tira essa fossilização. Você não deixa que aquela coisa fique ali petrificada, fica ali no seu idioma e você desenvolve logo o seu espanhol. E um outro ponto é o que a própria professora Tamara falou, né? Nós temos o espanhol como língua oficial em 21 países, né? E ele se encaminha aí para uma universalização, né? Como uma das línguas estrangeiras mais importantes e influentes. Então, nós precisamos acompanhar esse progresso. E o Brasil, ele está rodeado de países que falam espanhol. Faz fronteira com países que falam espanhol. Então, é uma oportunidade única que nós temos de também desenvolver o nosso espanhol. Nós temos até aqui um seguidor falando, né? A Maria Cavalcante. Pronto. Eu estou tentando aprender espanhol e não é fácil. Olha aí. Né? Então, mais motivo para você fazer aulas de espanhol para desenvolver aí o seu espanhol. Eu queria só abrir um parênteses, Tamara. Eu tenho aqui um livrinho que fala justamente isso. Hablas espanhol ou portunhol? Ah, que legal, Rafa! Né? É da Patrícia Varela Gonçalves. Aqui tem um diálogo que eu achei muito interessante, que é justamente dessa questão da fossilização de erros, da gente levar os nossos erros diante do nosso ensino, justamente por achar que o espanhol e o português são parecidos, são iguais e não estudar. Aí nós temos o exemplo da palavra apagar em português, apagar em espanhol. E aí a brasileira diz assim, outra vez, se me ha apagado el maquillaje. Ou seja, ela diz que a maquiagem saiu, foi o que ela quis dizer, né? E aí a estrangeira diz, apagado el maquillaje. Ela, tipo assim, ela entendeu, mas achou estranho. Apagado, por quê? O que que significa isso? Apagar, em espanhol, é desligar. E apagar, em português, é eliminar alguma coisa. Ah, eu vou apagar isso daqui. Então, olha aí a diferença, né? Ela usou um errinho que ela vem levando e aplicou numa frase que não dava certo. Apagar el maquillaje, que seria borrar, né? Que seria ali manchar, borrar, alguma coisa assim. Então, é interessante nós estudarmos o espanhol para que esse tipo de erro a gente... Claro que errar a gente vai, porque nós estamos aprendendo, nós vamos cometer esses erros. Mas é para que eles não se fossilizem no nosso aprendizado, para que nós vamos aí deixando eles de lado, vamos aprendendo e vamos aumentando o nosso conhecimento. Então são esses pontos que eu convido vocês a terem em mente na hora de terem aí a ideia de fazer ou inglês, ou espanhol, ou qualquer idioma que vocês desejarem. Certo. Eu gostaria de aproveitar e te perguntar em relação a isso, né? Se o aluno, se a pessoa já está estudando há mais tempo, ela está acompanhando agora a live e ela nem sabia que existia essa tal de fossilização e ela se identificou. A pessoa sente que ela está repetindo um padrão de erros há muito tempo. Tem como consertar essa situação? Tem como a pessoa se ver livre dessa questão? Mesmo que já faça tempo? Tem sim. É justamente essa questão do estudo, né? A fossilização de erro, a Patrícia até fala sobre isso no livro, né? Com o estudo, com a repetição de exercícios, com bastante leitura, com a musicalidade, tá, gente? A música ajuda bastante na nossa aquisição. Nós conseguimos tirar essa fossilização de erro. O que nós não podemos fazer é ver o erro, não estudar e continuar levando ele. Tá? Então, se nós estudamos o espanhol há 10, 15, 20 anos, quanto tempo nós levamos estudando o espanhol? Nós cometemos alguns erros, nós podemos sentar, estudar e aprender. O idioma é assim, com a aquisição, com o estudo, nós conseguimos tirar esses erros do nosso aprendizado. É preciso esforço, paciência e tempo, né?
porque a gente sabe que a aquisição de um idioma leva tempo. Então, com esforço, nós conseguimos tirar todos esses erros, tá bom? Excelente, Rafa. E eu gostaria de perguntar para você, eu lembro que você comentou comigo a respeito do seu TCC. Você fez um TCC, né, logicamente para se formar em letras. E você poderia contar um pouquinho da abordagem que você usou na sua pesquisa? Posso sim. Sempre me incomodou essa questão de nós brasileiros não darmos ao espanhol o devido valor justamente por ser um idioma muito parecido, né? Muitas vezes eu já ouvi assim, espanhol, preciso estudar, não, eu entendo tudo. Fala aí que eu entendo tudo. Então isso sempre me incomodou. E aí o tema do meu TCC, deixa eu pegar ele aqui, eu me baseei nesse livro, O Ensino do Espanhol no Brasil, deixa eu ver se dá para ver, que aí fala passado, presente e futuro. E aí o tema era a importância do idioma espanhol na sociedade brasileira. Como é que o espanhol é importante na nossa sociedade? Aí, para não me delongar muito, porque o meu TCC eu coloquei assim umas 10 razões, claro que tem mais, mas eu coloquei 10 razões. Aqui eu coloquei menos, tá? Para não nos delongar muito. Tá A bom. Maria disse, estou assistindo uma série de filmes em espanhol. Muito bom, isso aí destrava o espanhol maravilhosamente bem. Que aí você está escutando e isso ajuda muito a destravar os ouvidos, que é algo que eu não comentei, mas ajuda bastante. E aí nessa questão do meu TCC, com base nesse livro, né, que tem vários autores, é de João Sedícias, mas tem vários autores que ajudam aí na elaboração desse livro, eu citei aqui algumas razões por que os brasileiros devem aprender o espanhol, né? Uma delas é com relação ao Mercosul, né, a importância para os negócios, né? Então, pessoas que trabalham no ramo da tecnologia, dos negócios, da política, do comércio e tudo, é um ramo importante ter o espanhol. Como eu comentei antes, o espanhol está se encaminhando para uma universalização e é importante nós termos esse conhecimento, não do portunhol. Eu vou aqui falar com o estrangeiro. Olá, como estás? E aí ficar travando e não conseguir desenrolar. O estrangeiro, ele não vai ter muita paciência. Digo isso por experiência própria. Eu já no início, de quando eu estava tentando aprender espanhol, eu cheguei para conversar com o estrangeiro, achando que sabia falar, e aí eu comecei a gaguejar. Olá, como estás? E não sei o que. Não, assim, um pouco de nervosismo também, porque eu não tinha domínio do idioma. Ele simplesmente falou assim, você fala português? Eu digo, fala, pode falar em português que eu te entendo. Então, assim, o estrangeiro não vai ter muita paciência se você ficar ali buscando palavras. Então, um dos motivos para você aí, que eu coloquei no meu TCC, essa questão do Mercosul, principalmente na área comercial dos negócios, né? Então, se você está aí tratando de um assunto importante, você vai precisar do domínio do idioma. Um outro ponto, nós temos aí, como a gente já comentou um pouquinho antes, nós temos o espanhol como uma língua mundial. É a segunda língua nativa mais falada no mundo. Quando eu fiz o meu TCC, na época nós tínhamos 332 milhões de hispanohablantes, que são pessoas que falam espanhol. Hoje, com a pesquisa que eu fiz, são 460 milhões. Então, olha aí o aumento. Então, vamos também, né, seguir esse progresso. E aí, como comentado, o espanhol é o idioma oficial de 21 países. Então, mais uma vez, o Brasil está rodeado de países que falam espanhol, né? Um outro ponto que eu coloquei no meu TCC, que o espanhol ele tem uma importância internacional muito grande. Depois do inglês, claro, né, a língua universal, o espanhol é a segunda língua mundial de comunicação internacional. No comércio, ele é a terceira língua internacional na política, na diplomacia, na economia, na cultura. Então, tem uma importância muito grande para nós brasileiros, tá? Um outro ponto que eu coloquei, a questão do turismo, né? Quem aí não é doido para ir ali na Europa, na Espanha, né? Então, espanhol ali, chega lá e curtir aí a Espanha, ali os países ali, sabendo falar espanhol. Mais uma vez, os estrangeiros não têm muita paciência se você não desenvolver bem o seu idioma.
tá? E um outro ponto que eu tirei para aquelas pessoas que são assim mais românticas, o espanhol é uma língua das mais bonitas, pessoalmente falando e me baseando aqui também por João Sedícias, tá? Pelo livro. É uma língua melodiosa, é uma língua romântica, tem literaturas muito bonitas como Siglo de Ouro, os boleros cubanos, os mexicanos, que fazem as pessoas sonharem com o romantismo. Claro que tem muitos outros pontos importantíssimos de por que os brasileiros devem e precisam aprender o espanhol, mas eu separei só esses aqui para a gente ter um pouquinho de gostinho de por que o espanhol é tão importante para nós aqui no Brasil. Excelente, Rafa. Gente, essa live tá um aulão que você, olha, tá top, viu? Vocês prestem atenção aí o que a professora Rafa tá passando para nós, que tá sendo uma live que vale ouro, viu? Eu gostaria também de perguntar a você, Rafa, se você consegue visualizar e fazer um comparativo para nós da Rafa que não falava espanhol e da Rafaela que hoje é fluente em espanhol e professora de espanhol. De que forma o espanhol te ajuda ou mudou a sua vida? Você sente que ele agregou algo na sua vida? Assim, e no que mudou? Sim, sim. Eu posso dizer que é uma diferença grande, porque nesse relato que eu comentei, né? Pode falar em português que eu te entendo, foi um balde de água fria. Foi ali assim, eu digo, oh meu Deus, eu tô tão ruim assim. Hoje eu já escuto, você é brasileira? Eu digo, sim, sou brasileira. Nossa, você fala espanhol tão bem. Aí só a gente se sente assim, atingi o meu objetivo, estou conseguindo. É claro que mesmo como professora, eu não posso parar de estudar, porque o espanhol não é o meu idioma nativo. Então, eu preciso continuar estudando para que eu também não cometa erros, para que eu também não venha a desenvolver a fossilização de erros, como nós já comentamos, porque nós não somos nativos do espanhol. Então, nós precisamos estudar, nós não podemos parar aí. Até porque a língua, assim como o português é uma língua viva, o espanhol também, então ela vai variando. Então, nós precisamos continuar estudando. Só abrindo um parêntese, para dar um spoilerzinho. Antigamente, nós não tínhamos a palavra saudade em espanhol, não é verdade? A gente, para falar em espanhol, a gente falava te extraño, me haces falta, coisas assim. Mas, segundo a RAI, Real Academia Espanhola, foi agregada a palavra saudade no dicionário. Saudade. Mas, como os hispanohablantes não tinham essa palavra antes e não a usavam, se você chegar para falar com um estrangeiro agora, ele não vai entender você falando, ai, estou com saudade. Ele vai ficar... Por mais que foi agregado ao dicionário, não foi agregado à cultura. Então, você vai usá-la? Não, você vai continuar falando me haces falta, te extraño. Que é a hora. Olha aí, eu já querendo falar espanhol. mesmo que agora você tenha no dicionário espanhol. Então, são essas questões que eu me vem despertando esse interesse de continuar estudando. A gente não pode parar no tempo, tem que continuar estudando. E quando nos meus estudos, eu aprendi, veja, professor também aprende, eu aprendi essa nova questão, que agora no espanhol tem a palavra saudade, eu falei, olha que legal, porque não se conseguia traduzir essa palavra em específico para o espanhol. E agora sim, tem. Mas, mais uma vez, ela não é enraizada na cultura. Então, se você falar, o estrangeiro não vai entender. Então, continua tudo igual, te extraño, me haces falta e por aí vai. Então, nessa questão que a Tamara perguntou, fechando parênteses, a diferença que eu vejo. Hoje, eu consigo ajudar pessoas numa fila de um supermercado, num banco, em qualquer situação, que às vezes eles não conseguem explanar o que eles estão querendo. Na fila do supermercado eu vi um estrangeiro tentando
falar ali o dinheiro que ele queria pagar, então a gente já consegue intervir, já consegue fazer uma tradução, já consegue ajudá-lo. Isso dá um senso de realização muito grande, você ajudar outra pessoa, ainda mais no outro idioma que você tem uma paixão muito grande, assim como eu tenho. No início da minha carreira, quando eu estava aprendendo espanhol, quando eu trabalhava em RH, eu tive a oportunidade de fazer a tradução de um hispano com a minha chefe. Não foi lá aquelas traduções maravilhosas, né? Mas deu para desenrolar. Hoje eu já consigo fazer uma tradução muito melhor. Então, essas diferenças da Rafaela de antigamente para a Rafaela de agora é algo que dá um senso de realização muito grande, é algo que motiva a continuar e é algo que me faz acreditar que cada vez mais o espanhol faz parte da minha vida, faz parte da minha rotina e eu incentivo as pessoas a aprenderem espanhol. Quando alguém chega para mim e diz o espanhol é fácil, eu digo é fácil, mas estude, porque não é tão fácil assim não. Tem que estudar. Até porque nós brasileiros temos algumas dificuldades com algumas letras para falar no espanhol. Então temos que treinar para ter esse domínio na língua, falar um espanhol bonito, que os estrangeiros, que não doam no ouvido dos estrangeiros, que a gente fale aí bonitinho para eles. Então, nessa carreira profissional, pessoal, o espanhol assim me dá muita satisfação. Gente, que bonita a história da Rafa, né? A gente vê o amor, a emoção que ela põe nas palavras quando ela fala do espanhol. A gente vê que vem do coração, né? Muito lindo de ver. Parabéns, Rafa. Obrigada. E eu tenho mais duas perguntas em cima dessa fala que você nos contou agora. A primeira é sobre a questão da cultura. Na sua opinião, qual é a importância do aluno, aluna, essa pessoa que vai começar a fazer as aulas de espanhol, também interessar-se pela cultura? Qual seria o perigo da pessoa só focar na questão do falar e não conhecer a cultura? Será que pode ter um problema aí? Pode ter um problema, porque aí entra também a questão do respeito, né? A cultura da pessoa. Às vezes ela pode aprender palavras, por exemplo, que na Argentina se usa de uma forma e ela viaja para o Chile, usa a forma que ela aprendeu na Argentina, que no Chile é desrespeitoso. Então, à medida que você está aprendendo o idioma, é importante você conhecer as culturas ao seu redor, principalmente a cultura que você está aprendendo, porque quando você está aprendendo espanhol, nós temos muitas variantes do espanhol, assim como nós temos no português. Cada região do Brasil você fala um português com um acentinho diferente. O que é o acento? O sotaque, misturando português com espanhol. Você tem um sotaque diferente. No espanhol você também tem essas variações. Então é importante você estudar a cultura para quando você viajar para diferentes países que falam espanhol, você tente falar um espanhol neutro, que você não vá ofender ali a pessoa onde você está, porque a questão da cultura é algo muito importante, né? A gente precisa ter isso em mente também. Estudar o idioma e também a cultura que nós estamos ali, seja do espanhol com acento argentino, o venezuelano, o mexicano, o espanhol da Espanha, e por aí vai. Perfeito. Você falou de sotaque, né? E aí, na hora de escolher, será que tem um certo ou errado? Só certo é se for o sotaque espanhol da Espanha? Como que o aluno ele faz essa escolha? Bom, ele pode... regra? Não, ele pode escolher o que ele se sentir mais à vontade. Tem alunos que acham mais bonito o espanhol da Espanha, que tem aquele soprinho na língua, aquele coração, aquela coisa, né? Mas eu acho lindo o espanhol da Espanha, mas eu não consigo falar, eu acho muito difícil. Tem o espanhol da Argentina, que tem aquele chiadinho, né? Choquero. Então, tem, como eu disse, o espanhol é melodioso, é romântico. Então, você tem vários tipos de acento, né? Então, você pode escolher qual acento você quer falar. Olha aí que legal. Você pode escolher o acento que você quer falar. Requer treino? Requer, porque você vai botar em um sotaque no que você vai falar. Não tem certo, não tem errado. Como a gente comentou, são variantes do idioma. É um idioma vivo que você pode escolher qual sotaque você quer falar. Todos estão corretos. Mas, ressaltando, tem a questão da cultura que tem que estudar para estar tudo certo, respeitar, e é isso aí. Perfeito. E você falou também, Rafa, que te traz um senso de realização muito grande ajudar as pessoas, né? Quando você encontra alguém na fila do supermercado. Falando em ajudar,
Conta um pouquinho para nós do seu trabalho com aulas particulares, né? Como que funcionam as aulas com você? Quem está aqui nos assistindo, que quer iniciar as aulas de espanhol, como que você ajuda os seus alunos? Como é estudar espanhol com você? Conta um pouquinho para a gente. Certo. Então vamos lá. Nas minhas aulas particulares, no momento eu estou fazendo as aulas individuais. Né? Eu ainda não tenho essa coragem que a professora Tamara tem de colocar vários alunos numa sala só. Eu já tive essa experiência presencialmente, online eu ainda não tenho. Então eu gosto de dar como eu vou dizer, essa atenção individualizada. Então eu gosto de um aluno por vez, porque aí eu me concentro somente nele e dou toda essa atenção a ele. Então, se você deseja ter essa aula de espanhol comigo, ela é de forma particular ou VIP, né? Como a gente chama. Aí, pode chamar no direct, passa os valores, tudo direitinho, sem problema nenhum. Gosto de usar o aplicativo Zoom, porque ali tem a lousa branca, eu consigo passar slide, eu consigo passar escrever, então eu gosto de usar essa ferramenta para dar aulas. E aí eu faço por meio do Zoom e faço individual. Perfeito, Rafa, excelente. E, por exemplo, se o aluno quer ir para a Argentina, ou mesmo, né, agora a gente está com essa limitação de viajar, mas de repente para o futuro a pessoa já quer começar agora, porque é um processo, né, que vai levar tempo. Independente do sotaque, você atende, se a pessoa tem um foco de ir para a Argentina, ou para o Chile, ou para a Espanha, você atende todos os públicos? Sim, o meu foco é espanhol para brasileiros. Então, se você deseja o sotaque que você desejar, nós vamos trabalhar em cima desse sotaque. E aí, nós vamos desenvolver para você viajar aí para o país que você desejar. Recentemente, eu ajudei uma amiga minha a desenvolver o espanhol, porque ela vai ser aeromoça, eu esqueci agora a companhia. Mas ela vai para a Europa. Então, ela precisava aí do espanhol para ter o espanhol era requisito. E aí, nós desenvolvemos voltado mais para o espanhol da Espanha. Então, com um acentinho mais espanhol da Espanha. Perfeito. Olha que exemplo legal, né, para quem está ouvindo, que é a questão mesmo, gente, também de mudança de vida, né? Falar um outro idioma agrega muito valor em tudo, inclusive na carreira profissional, né? Imagina você perder uma oportunidade de trabalhar na Europa, né? Não só pelo ganho cultural, pelo profissional e pelo financeiro, né? Imagina aí, ganhar em euros, não? Que chique. E aí você perde porque não sabe falar espanhol, né? É frustrante. Eu conheço pessoas que perderam oportunidades de ir para o Chile, para países aqui da América Latina, porque não sabiam falar espanhol. Perderam excelentes vagas de trabalho porque não sabiam falar espanhol. Isso, então veja que não é algo assim que a gente está criando aqui para falar, é algo real que acontece diariamente, né? Então a gente não quer estar nessa estatística de perder oportunidades, né, Rafa? Exatamente. Então vamos começar a desenvolver o espanhol, a desenvolver o inglês também com a professora Tamara. Eu já lá ia falar tia Tamara, porque também, além do espanhol, eu sou professora das outras matérias, português, matemática, ajudo crianças, e aí muitos me chamam de tia. E aí, às vezes, eu tenho a mania de falar tia também. Tranquilo, pode chamar também, tá tudo certo. Rafa, eu gostaria de abrir um espaço para quem está nos ouvindo enviar alguma pergunta. Então, se você que está nos assistindo deseja fazer uma pergunta para a Rafa, né? Aproveitar a oportunidade, vocês podem ou adicionar um comentário ou clicar nesse balãozinho que tem o símbolo de interrogação e escrever sua pergunta, tá? Fiquem à vontade. Porque às vezes a gente está no raciocínio da conversa, a conversa está tão boa, né? E às vezes acaba perdendo as perguntas do pessoal. Então, se vocês quiserem fazer uma pergunta que a gente não tenha explicado, mencionado aqui, né? Fiquem à vontade. Vamos ver aqui alguns comentários. A Sorelin disse, nem eu sabia que já era dessa palavra, que já tinha essa palavra no dicionário. Amei o spoiler. Pois é, soltei o spoiler, falei, expliquei. A hora que eu postar já não é mais novidade, né, Sorelin?
Mas é isso mesmo. Eu também achei muito interessante e fiquei muito empolgada quando eu descobri que a palavra saudade já estava no dicionário espanhol, mas como não é assim cultural falar, a gente continua falando como sempre falou normalmente, né? Eu até vi uma professora também falando sobre isso, eu até sigo ela no meu Instagram, eu esqueci o arroba dela agora, mas quando eu for fazer a postagem eu falo sobre ela também. Ver se tem mais alguma coisa por aqui. Mas é isso aí. Isso. Rafa, assim, eu achei incrível, porque para você ver, né, que essa questão da palavra saudade, né, realmente foi algo bem novo, assim, né? Muitos de nós não sabíamos, né? Então, um dado super interessante também. Bom, Rafa, eu queria também te perguntar, assim, como que conselho você daria assim para quem vai começar as aulas no sentido assim, a gente vive hoje num mundo que as pessoas têm muita pressa, né? Como você já bem nos explicou, é algo que leva tempo. Mas fica aí a pergunta: você acha que tem uma quantidade de horas X que a pessoa deve estudar? O que que você aconselha, por exemplo, a pessoa te contrata de repente para ter 2 aulas por semana, 3 aulas por semana? Mas e aí, a pessoa só deve estudar na hora que estiver tendo aula com você? Ou ela tem que ter uma rotina também no dia a dia? O que que você comentaria sobre isso? Ela pode até estudar só quando estiver comigo, mas o progresso dela vai ser bem lentinho. Então, o que ela precisa fazer? Ela precisa também estudar em outros momentos. É como na escola normal. Nós estudamos na escola e temos que estudar em casa também. Então, como o idioma é uma outra língua, é um novo processo, você tem que aprender a falar do zero, então você também tem que ter um outro horário de estudo. Tem que sentar num outro momento, tirar um determinado um tempo X. Como nós temos uma vida muito corrida, tem pessoas que só têm 30 minutos, tem que só 15, 1 hora, 2 horas. Aí vai do tempo de cada pessoa. O importante é sentar e estudar. O tempo que você tiver e a quantidade de vezes na semana que você tiver. O esforço, o empenho que você colocar é que vai dizer aí o tempo que você vai levar para desenvolver o idioma. Então, é importante, além das aulas com o professor ou a professora, você também estudar sozinho. A professora passou tarefa, eu vou fazer. Tarefa, novo? A professora passou ali uma atividade para fazer, eu vou fazer. O que mais eu posso buscar? Como eu falei, mudei o meu aparelho telefônico para outro idioma. Que palavras aparecem aqui? Como é que se diz essa palavra? Como é que pronuncia? Eu vou buscar saber. Músicas, como comentei, teve até uma pessoa aqui que falou a questão das séries, ver filmes, séries e no outro idioma, isso ajuda muito. Então, são passos que a gente vai dando para acelerar o nosso progresso. O estudo só com o professor é bom, mas vai ser bem lento o seu progresso. Perfeita colocação, Rafa, porque às vezes a pessoa tá tão empolgada, né? Eu tô fazendo aulas com a professora Rafa e tal, mas ela esquece também que tem que ter esse compromisso que você falou, né, Rafa? Tem que ter as aulas particulares, né? Mas também tem que estudar fora a parte, né, durante a semana, né? A Maria Cavalcante, ela tá um pouco nervosa porque o celular dela descarregou. Maria, fica tranquila, vai ficar salva sim aqui no meu perfil, e eu vou passar o link para a Rafa também, se ela quiser repostar no perfil dela para essa live chegar a mais pessoas, será ótimo, né? Porque tá incrível. E eu queria aproveitar para a Maria, que ela saiu exatamente na hora que a gente tinha aberto para perguntas. Então, se a Maria Cavalcante tiver alguma curiosidade e desejar escrever aqui no chat ou nos comentários a sua pergunta, fica à vontade. E pode ficar tranquila, não só ela, todos que estão assistindo, que a gente vai deixar gravado, né, Rafa? Para mais pessoas, né, obterem esse conteúdo que está riquíssimo. Então, fique à vontade para mandar pergunta. E assim, Rafa, o que que você diria assim para alguém que ainda com todas essas razões está com dúvida? Está ainda em cima do muro, se faz ou não faz aulas? Será que ainda tem alguém que depois dessa live vai ficar com dúvida em se inscrever? Eu acho que não. Eu acho que não vai ter dúvidas, não. Motivos, né?
Foram muitas razões. E é incrível realmente o quanto o idioma cresceu, né? Com esses dados que você nos passou, incrível, um aumento muito grande, né, de pessoas falando espanhol. Nós conseguimos acompanhar isso na próprio rádio, né? A gente consegue ver como a música espanhola ela vem dominando as rádios brasileiras, né? Então, das músicas que a gente vem ouvindo ali, o espanhol cada vez mais vem ganhando espaço. Então, a gente tem que ir acompanhando esse progresso do espanhol, assim como a gente acompanha do inglês, assim como as pessoas também acompanham de outros idiomas. Não que os outros idiomas não sejam importantes, são importantes. Aprender idiomas são importantes para nós. Aqui nós estamos falando especificamente do espanhol para a gente poder falar dessa questão do portunhol, do espanhol, para a gente poder desenvolver aí um espanhol legal, um espanhol que o estrangeiro possa ouvir e que a gente também se sinta bem de falar, para a gente não ficar naquele, será que eu falei certo? Será que a pessoa me entendeu? Aí não ficar assim, travando na hora de falar, para a gente poder aí falar legal, tranquilo e se sentir realizado quando estiver falando o idioma. Perfeito. Rafa, eu gostaria muito de te agradecer por você aceitar esse convite e eu já quero estender a você o convite para você voltar, porque olha, é tanta coisa que eu queria te perguntar que só uma live não dá não, viu, amiga? Então já vou aqui A gente combina outra. convidando você de novo para você voltar. E também eu gostaria de pedir licença para a gente tirar uma selfie, né? Tirar uma foto, um print dessa nossa conversa e também pedir a vocês que estão no ao vivo com a gente, tira um print nosso e depois marca o nosso arroba dizendo como essa live te ajudou. Eu vou desativar os comentários só para fazer a foto, tá bom, gente? Então, eu vou pedir licença aqui a Rafa para fazer uma foto nossa. Ai, gente, tô nervosa, peraí. Vai dar certo. Tirar outra foto. Um momento. E vou deixar assim mais distante para quem está em casa, se desejar fazer uma foto nossa. Espero que tenha dado tempo. Então é isso, gente. Muito obrigada, Rafa, por aceitar estar aqui. Você é uma professora incrível. De muita simpatia, muito profissionalismo e muito amor pelo que faz, muita confiança quando fala. Então, isso assim contagia a gente. O seu jeito de ensinar, de se expressar, a sua simplicidade, a sua simpatia é contagiante, né? Eu acho que até quem chegou nessa live dizendo assim, eu vou só curiar ali, eu lá gosto de espanhol, meu negócio é inglês, mas não vou curiar o que elas estão falando. A pessoa já vai sair daqui querendo te chamar no direct para ter aula, porque é contagiante, viu? Parabéns! Obrigada, amiga. Eu agradeço o convite, faço das suas palavras as minhas. Eu também admiro muito o seu trabalho, tá? Lhe acompanho, assim, desde sempre. Gosto bastante, me inspiro também no seu trabalho. Inclusive, boa parte do trabalho que eu faço é inspirado no que você faz. Então, continue aí nos inspirando e vamos que vamos. Obrigada pelo convite. Obrigada. Vamos aí numa próxima live. A gente monta aí algumas ideias de uma aulinha prática para o pessoal ver como o espanhol é importante para a gente. A gente faz aí uma aulinha prática para a galera ver e aí a gente continua nas lives aí com o pessoal. Combinado. Só um segredo que eu vou contar aqui ao vivo, aí vai deixar de ser segredo. A Rafa, gente, para quem não sabe, a Rafa me deu uma super força em 2017, quando eu estava nessa transição de carreira, porque eu queria dar aulas particulares, mas eu tinha muito medo, sabe? E a Rafa foi aquela amiga, assim, foi a primeira pessoa que ela me incentivou muito, me explicou com muita calma, com muito amor, como que era, porque é diferente, né? Eu tava no universo de escola, mas olha que loucura. Na escola, com as crianças, eu não tinha vergonha. Mas aula online, eu e o aluno assim, numa câmera, meu coração batia mais forte. Aula personalizada, mais ainda. Então a Rafa teve um papel importantíssimo para que eu fosse com medo mesmo, mas não deixasse para depois. Então eu deixo aqui registrado no ao vivo meu muito obrigada também por essa parceria, por essa confiança que você tem comigo e a ajuda que você sempre me dá nessa caminhada, né, nessa área de professora. Meu muito obrigada. Eu que agradeço. Nós temos uma troca muito, muito linda, muito legal, porque eu lhe ajudei nisso e você me ajuda no online, porque eu também tinha esse medo desse universo online, aula online, principalmente de idioma, aula online.
Então é assim, essa troca, essa parceria é muito legal entre professores, entre amigos, e é isso que a gente está precisando, principalmente agora nessa situação que nós estamos passando de pandemia. Ajudar as pessoas são muito importantes e é o que a gente pode fazer nesse momento para ajudar, além das ajudas práticas que a gente pode dar. Então eu também agradeço, tá bom? Tá ótimo. E antes de encerrar, Rafa, chegou uma mensagem da Sorelin que ela falou assim, ó, vocês são demais, beijos. Você que é, um beijo. Um cheiro, obrigada. Rafa, obrigada, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por você ter aceitado o convite mais uma vez e te espero numa próxima oportunidade aqui com a gente de novo, tá? Até mais, tchau. Abraço, tchau.